Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos pelo Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos iniciar uma série de debates que iremos fazer sobre a COP30, talvez o evento mais importante do mundo, não é? Este ano, no ano de 2025, vai acontecer agora de 10 a 21, não é? De novembro, em Belém, vai se tornar a capital do mundo. E estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, professora de Direito da Universidade Federal do Ceará, professora Tarim Montalverne, ela que é tanto envolvida na área jurídica como na área ambiental, estará na COP, vai participar e tem muitas informações importantes para a gente tratar aqui com os nossos internautas. Tarim, eu queria começar fazendo uma pergunta bem genérica. Qual é a tua expectativa em relação à COP30, que vai acontecer para o nosso privilégio aqui no Brasil, em Belém, em pleno bioma amazônico? Bom, inicialmente eu queria agradecer, secretário, por essa oportunidade. Eu acho que é uma honra estar aqui, né, iniciando esses debates relacionados à COP30, há poucos dias, né, antes de iniciar esse grande evento internacional voltado para a Convenção das Mudanças Climáticas, até porque a gente está aqui numa casa de conhecimento, sim, de geração, né, de formação das futuras gerações, então nada mais justo do que trazer essa temática tão importante para, né, quem sabe a gente não está aqui formando um futuro líder climático que, com certeza, nos próximos anos estará aí participando dessas negociações internacionais, perfeito, mais na perspectiva da ONU. A minha expectativa obviamente, eu tenho que ter uma expectativa positiva, mas a gente sabe que a gente está diante de muitos desafios, diante dessa negociação internacional, que já começou, eu diria que já começou há um ano, assim, sim, que termina, né, a COP. Assim que é anual, né? A COP é anual, né, Tarim? Assim que terminou a COP29 em Baku, no Azerbaijão, acho que já começaram todas as tratativas, tá? Ou seja, a pauta que iria direcionar a COP30. Então, de fato, eu estou muito otimista. Por quê? Porque é a primeira vez, né, depois de 2 anos, que esse evento, o maior evento climático do mundo, vai acontecer num país democrático, sim, com uma organização muito forte da sociedade civil. Então, sim, com certeza, a gente vai ter uma atuação muito grande da sociedade civil no processo de negociação. É um país megadiverso, é um país com uma matriz energética limpa. Sim. O Brasil já sediou grandes conferências internacionais, não é a primeira vez que, perfeito, o Brasil vai sediou a Rio 92, né? E posteriormente a Rio +20. Isso. Então, o Brasil e a diplomacia brasileira têm todo esse know-how em organizar grandes eventos, né? A Eco 92, eu diria que foi quando surgiu os principais instrumentos jurídicos internacionais, sim, voltados para o desenvolvimento sustentável, inclusive a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Sim. Então, eu acho que a gente tem muito potencial. Claro que muitos desafios estão aí na mesa de negociação, né? A gente encontra essa dicotomia, países do norte global, países do sul global. De fato, são muitos interesses, né, nessa negociação, fundos que estão sendo criados, financiamento climático, países em desenvolvimento versus países desenvolvidos. Então, eu sou otimista, mas sabendo, né, que vamos ter aí muitos desafios pela frente que, isso, precisarão ser ponderados, isso, pelo presidente da COP. Tarim, a COP de Paris foi muito importante, 2015, né? Quando os cientistas colocaram a realidade das mudanças climáticas, do aquecimento global e estabeleceram um limite, né? Nós temos que chegar em 2100 com aquela meta de chegar no máximo com aquecimento, com a temperatura 1,5 grau acima do que nós tínhamos na segunda metade do século XIX, né? No máximo chegando a 2 graus. Recentemente, a própria imprensa revelou que nós já estamos muito próximo disso. Em 2025, próximo daquilo que seria meta para 2100. Né? Como é que você entende isso? Quer dizer, as metas que os países estão levando, não é? Metas de toda ordem, tanto passando pelas energias renováveis, como passando pelo
desmatamento zero, líquido zero? Quer dizer, quais são as metas que você acha que serão mais debatidas e mais vinculantes? Quer dizer, o que é que vai se oferecer, o mundo vai oferecer, para que a gente possa acreditar que a gente vai chegar a pelo menos 2 graus ou menos disso no final do século, em termos de aquecimento global? Eu acho que o grande desafio é a definição das metas nacionalmente, as contribuições nacionalmente determinadas. Perfeito. Que, na verdade, a gente está agora no processo, né, NDC 3.0, que é a terceira rodada que os países que ratificaram a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, inclusive o Acordo de Paris, que veio justamente para dar mais essa delimitação jurídica em termos de alcançar essas metas climáticas. Sim. Então, vai depender desses NDCs. Tá, secretário? O que a gente percebe? Que muitos países ainda não apresentaram os seus NDCs. Então, a gente não teria ainda... Como medir, né? Como, né, verificar ou eu me posicionar em relação a isso. Tá. Mas o que a gente tem percebido? Tá? Analisando o que já foi apresentado para o secretariado do Acordo de Paris, que os países ainda estão muito resistentes em colocar na sua NDC, tá, uma desaceleração completa dos combustíveis fósseis. Tá? Okay. Mesmo nesse processo de discussão, de necessidade, de descarbonização das economias, os estados ainda é como se estivéssemos aqui com o pé no acelerador para combustíveis fósseis, mas também aqui no acelerador para energias renováveis. O grande desafio é quando tirar esse pé do acelerador de combustíveis fósseis, que a gente ainda não consegue... Ou seja, petróleo, gás e carvão mineral, né? Exatamente. A gente ainda não consegue visualizar, tá, concretamente, apesar da gente estar falando de uma COP de implementação. Acho que esse é o discurso que está muito presente nas falas do presidente da COP. Okay. Mas, e por essa razão, existe aí uma comoção, sobretudo da sociedade civil, que a gente precisa ser realmente coerente. Falar de transição energética, mas precisamos tirar o pé do acelerador para que, de fato, a gente consiga visualizar uma descarbonização, ou seja, uma redução da emissão dos gases de efeito estufa. Tarim, a gente fala muito das florestas, não é? E às vezes as pessoas, era a floresta amazônica, é o pulmão do mundo, mas na verdade, se tem um pulmão do mundo, são os oceanos, né? E você tem estudado muito os oceanos, a legislação, nós temos aí, o oceano é 70%, na verdade, é o oceano, é um só, né? A gente fala de oceano, mas é um só, em torno de 70% do nosso planeta. O que é que você acha que vai ser debatido lá, o que é que nós vamos ter de acordos em relação ao verdadeiro pulmão do mundo, que é o oceano? É lá onde a gente tem as grandes questões ambientais, até pelo volume, né, o espaço que tem o oceano no nosso planeta. Eu acho que vai ser um grande desafio para o Brasil, professor. Por quê? Porque quando a gente pensa no Brasil, COP30, lá fora, sempre vem à mente a Amazônia. Sim. Né? Isso. Só que o Brasil, como o senhor muito bem disse, tem muitos Brasis. 6 biomas, né? 6 biomas e especificamente aqui na nossa região, para a gente trazer uma perspectiva local da nossa realidade, a gente tem não apenas o oceano, toda essa riqueza, diversidade cultural, ambiental, climática, econômica também, mas a gente também tem a Caatinga. Sim. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, tentar levar esses outros Brasis para a COP30, para que o mundo entenda que o Brasil é muito mais do que a Amazônia, né? Então, tem outros biomas que precisam também ser respeitados, que precisam ter fundos específicos, precisam ter financiamentos. Então, nessa perspectiva, eu acho que é muito importante uma agenda integrada. Não apenas uma agenda voltada tão somente para a Amazônia, porque o que acontece na zona costeira, no oceano, vai ter um reflexo muito grande lá na região norte do país. E, além disso, os últimos estudos que a gente tem acompanhado lá na UFC, que tanto a Caatinga quanto os mangues têm um potencial gigantesco de sequestro de carbono. O mangue parece que até maior, né? do que o bioma amazônico. Exatamente. Então, o que a gente percebe é que, de fato, nós precisamos olhar e pensar e refletir em políticas públicas também, locais, porque eu acho que a gente tem laboratórios vivos aqui na nossa região que podem ser soluções concretas. Uma vez que a gente está falando de uma COP voltada, né, para ação concreta, então a gente tem localmente possibilidade
tá? De ter ações concretas locais, soluções baseadas no oceano, soluções baseadas na caatinga. Então, a partir dessas ações concretas e locais, eu acho que a gente pode dar aí uma voz, tá, da Amazônia Azul e da própria caatinga e levar toda essa realidade e todas essas possibilidades de ações concretas para a COP30. Muito bem. Você falou em Amazônia Azul, não é? Que é o nosso oceano, não é? O Brasil tem aí quase 8.000 quilômetros, não é? De litoral. Quer dizer, só o Ceará tem quase 600 quilômetros de litoral. E eu queria te ouvir um pouco, Tari, porque você falou uma coisa muito importante. Quer dizer, claro que as decisões da COP são fundamentais, que os países vão se comprometer, a ONU, as próprias decisões nacionais, nós vamos levar lá quais são as nossas metas, cada país tem que levar suas metas, o Brasil já tem metas até usadas em relação à maioria dos países, né? Em relação ao aquecimento global, medidas para evitar o aquecimento global, medidas de adaptação climática, mas eu queria falar um pouco sobre aqui o Ceará, porque a gente precisa tomar medidas aqui no Nordeste, e eu fiquei muito satisfeito quando eu vi que você, inclusive, faz parte da equipe do Planejamento Espacial Marinho, não é? Foi elaborada uma grande equipe, a Universidade Federal do Ceará, o nosso pessoal do Labomar, da UFC, está participando, inclusive, coordenando, professor Marcelo, professor Luiz, enfim, há uma equipe muito... Lidriana, nossa diretora do Labomar, participa, tem uma equipe muito boa e você está participando disso. Eu queria entender duas coisas. Como é que está sendo o planejamento espacial marinho no Brasil? E agora, recentemente, houve até um encontro aqui em Fortaleza para definir o planejamento costeiro, o gerenciamento costeiro nacional. Até porque o Ceará, recentemente, aprovou, né, a Lei Estadual da Política de Gerenciamento Costeiro e o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro. O Ceará é uma referência hoje, né, nesse tipo de planejamento. E o encontro foi aqui para pensar isso para o Brasil inteiro. Como é que está isso? Porque isso vai ser fundamental também em termos de mudanças climáticas. Sim, eu acho que falar sobre mudanças climáticas e não incluir o oceano nessa pauta fragiliza qualquer debate. Então, por isso que toda a equipe do Planejamento Espacial Marinho está incluindo também a questão das mudanças climáticas no processo de elaboração dessa política pública tão importante. Já que o senhor está perguntando sobre uma perspectiva local, eu acho importante, inclusive, publicamente falar que o senhor teve um papel muito grande nesse protagonismo de dados do Estado do Ceará. O Ceará hoje, o Estado do Ceará, é uma referência quando a gente analisa e compara os diferentes dados dos estados. O Estado do Ceará realmente tem dados muito concretos. O senhor, de fato, investiu na ciência, o senhor acreditou na ciência, que eu acho que esse é um debate que está muito presente também na COP30, ou seja, a importância da ciência na tomada de decisão, e o senhor acreditou na ciência. O Ceará tem uma plataforma de dados ambientais, o PDEA, né? Então, que o senhor liderou e levou, inclusive, para vários fóruns internacionais que o senhor teve a oportunidade de participar e levar para o mundo. Então, isso é muito interessante, a gente vê, assim, enquanto cearense, vê que o Estado do Ceará conseguiu ter um protagonismo nesse processo. E, de fato, o Labomar está liderando esse processo, eu diria que é a instituição mais capacitada para liderar esse processo, tá, de planejamento espacial marinho. É uma política pública extremamente importante que está sendo liderada pelo Ministério de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente e a CECIRM. Tá? No caso da região Nordeste, são 8... A CECIRM, que é ligada à Marinha, não é? Exatamente. Então, são 8 estados, nós estamos aqui trabalhando, né, incansavelmente, a partir de coleta, na minha perspectiva, que é a perspectiva mais jurídica, a gente está analisando legislação federal, estadual e municipal dos 8 estados nordestinos que estão contemplados pelo PEN Nordeste, tá? E a gente já está há um ano que a gente iniciou todo o processo de elaboração, de coleta de dados. A gente está começando agora o processo participativo, que é também um eixo extremamente importante na construção dessa política pública, ou seja, ouvir a sociedade, ouvir as comunidades pesqueiras, marisqueiras, as comunidades tradicionais, ou seja, esse momento de participação ativa
né, está sendo muito importante. Com certeza a gente vai conseguir aí agregar tanto o conhecimento da ciência, mas também os conhecimentos tradicionais que são extremamente importantes para a construção de uma política pública tão importante e necessária para o Brasil. Ou seja, a gente precisa organizar o uso da Amazônia Azul justamente pensando nessa abordagem da sustentabilidade. Perfeito. Perfeito. Tarim, eu também acompanhei um trabalho que você participa, que eu achei muito interessante, que é esse trabalho com jovens líderes, né, globais em relação à questão ambiental, à questão das mudanças climáticas. E você vai à COP, estou sabendo que você vai à COP, inclusive com esse trabalho, inclusive com jovens, levando esses jovens lá a Belém para participarem desses eventos. Me fala um pouco sobre isso. Por que você acha que é importante a formação desses jovens líderes para a questão climática? Essa foi uma inquietação que a gente tinha, professor, quando nós pesquisávamos sobre mudanças climáticas. A gente identificou justamente uma lacuna de formação mesmo. Os nossos alunos, sobretudo universitários, eles não recebem uma formação voltada para a agenda climática. E hoje eu diria que a agenda climática é uma agenda extremamente transversal. Eu acho que qualquer aluno, da medicina ao jornalismo, à administração, inteligência artificial, precisa entender toda a complexidade que é a mudança climática. Então, foi nesse contexto que eu e a professora Júlia Mottbonnevold, que o senhor, inclusive, Sim, a conhece, da Universidade de Paris e hoje, né, pró-reitora da Universidade de Sorbonne, Abu Dhabi, nós tivemos essa tomada de decisão de elaborar um projeto voltado para a formação de líderes climáticos. A gente faz, são 2 etapas. Numa primeira etapa, a gente faz formações, ou seja, palestras para que esses alunos, né, que se inscrevem... São alunos de que idade? Todo. Idade, ensino médio, universitário? Isso, 18 a 25 anos. Ok. Que alunos universitários, universitários. Portanto, né? Então, a gente recebeu, na última, de muitas instituições africanas, europeias, americanas e aqui da América do Sul também. Então, é um debate muito rico, porque a gente consegue verificar a voz da juventude presente em diferentes continentes do mundo. Então, primeiro a gente tem a formação e depois a gente tem a negociação propriamente dita. Tá? Então, a gente tem 3 dias de negociação intensas e, ao final da negociação, esses jovens precisarão escrever um documento que reflete a voz da juventude, que vai ser levada para a COP verdadeira. Tá. Então, a gente faz uma simulação e os vencedores ganham como premiação ir à COP presencialmente e apresentar essa carta, essa declaração da voz da juventude nesse processo que é tão importante. Quando a gente analisa os objetivos agora da COP30, a gente percebe que dos eixos principais que foi colocado pelo presidente da COP é justamente trazer o regime climático para a realidade das pessoas. Perfeito. Então, eu acho que essa é a ideia, a gente trazer o regime climático para a realidade dos jovens e como inseri-los nesse processo de negociação internacional que, querendo ou não, tem um impacto direto nas nossas vidas. Perfeito. Tarim, você colocou há pouco que esta é uma COP principalmente de implementação dos acordos. Quer dizer, o diagnóstico nós já temos, nós sabemos quais são os problemas, nós sabemos o que é o aquecimento global, as consequências do aquecimento global. Estão aí as enchentes, seca em outros locais, não é? Está aí o problema da injustiça climática, não é? Está aí todo o problema de exclusão também devido ao clima. Nós temos gravíssimos problemas. Sabemos, inclusive, as soluções. Não é? Precisa investir, não é? Precisa ter recurso, sobretudo dos governos dos países desenvolvidos, que poluíram durante séculos, que começaram a industrialização muito cedo, que jogaram os gases de efeito estufa, estão aí há décadas, não é? E eles têm uma responsabilidade maior. Mas me parece que eles têm uma dificuldade muito grande de implementar. Se decide investir e parece que esse investimento não vem a contento. Né? Você acha, então, que esse é um momento de implementação? Você acha que vai ser possível amarrar essa implementação desses recursos, sobretudo dos países desenvolvidos, para investir em programas? Quer dizer, o pagamento de serviço ambiental é um grande programa que poderia, com certeza, garantir que as pessoas arborizassem mais, as pessoas mantivessem as suas matas, suas florestas, nós tivéssemos mais políticas para as mais diversas áreas, inclusive investir mais em energias renováveis, a questão dos resíduos sólidos, enfim. Você acha que é possível, então, a gente esperar
que essa implementação vai acontecer a partir de decisões tomadas na COP agora? Eu acho que a gente tem um caminho muito complexo e desafiador, né? Até o último dia da COP, vamos dizer assim. Como toda negociação internacional, tudo acontece nas últimas horas da última negociação. Perfeito. Mas eu acho que um fator que aconteceu esse ano, que pode refletir, pode ter um reflexo no resultado final da COP, foram duas decisões de cortes internacionais que eu acredito que isso vai refletir na tomada de decisão. Ou seja, a Corte Internacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos publicaram uma opinião consultiva dizendo que os estados são obrigados a adotar medidas para combater a mudança climática. Então, eu diria que a partir dessas duas decisões internacionais, isso vai ter um reflexo nos tribunais nacionais dos países. Perfeito. Ou seja, os países poderão ser punidos por não cumprirem os acordos. Por não cumprir os acordos internacionais e por não alcançarem suas metas climáticas. Perfeito. Então, nessa perspectiva, só para o senhor ter uma ideia, atualmente já temos 3.000 casos de litigância climáticas no mundo. Isso sem essas opiniões consultivas das cortes. A gente tem atualmente, no regime internacional, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Internacional de Direito do Mar. Essas três cortes, né, nos últimos anos, publicaram suas opiniões, suas orientações para os estados, e os estados, com certeza, precisarão ficar atentos a essa nova realidade internacional. A gente sabe que muitas questões conseguiram avançar, ou seja, essa influência do internacional para o nacional a partir de decisões dessas cortes internacionais. E isso eu tenho certeza que vai ter um reflexo muito grande até no resultado final da COP30. Perfeito. Tarim, uma outra dificuldade que a gente está observando também é que o negacionismo é uma realidade. Ainda tem gente que nega, né, as mudanças climáticas, nega, enfim, o aquecimento global, que seria só a própria natureza, que não teria intervenção humana. E, lamentavelmente, digamos assim, um dos líderes desse pensamento é o presidente Trump dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, tem a maior economia do mundo. É claro que a China, por exemplo, tem um papel importante hoje, a União Europeia, enfim, outros países, o Brasil tem uma liderança muito grande, mas a não participação efetiva do governo americano, os estados até americanos vão ter sua participação, isso é uma coisa importante, né? Digamos assim, os grupos subnacionais, né, que vão participar, mas o governo americano parece que até agora não se engajou e me parece que não vai se engajar nesse movimento. É uma grande perda, você não acha? Acho. Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece no regime internacional do clima. Na gestão Trump 1, isso aconteceu também. Ou seja, o governo americano ele saiu de cena do regime internacional do clima, né? Ele simplesmente saiu do Acordo de Paris e, de fato, o que foi que aconteceu? E eu diria que foi o que aconteceu também na gestão anterior do Brasil. Ou seja, com a saída do governo federal, os entes subnacionais acabaram tomando um protagonismo no processo de negociação. Perfeito. No caso do Trump 1, o que foi que aconteceu? Quando os Estados Unidos saíram do regime internacional do clima, a União Europeia assumiu esse protagonismo. Foi quando a União Europeia, em dezembro de 2019, por exemplo, adotou o Pacto Verde Europeu. Então, com essa adoção do Pacto Verde Europeu, o que a gente percebeu? A gente percebeu uma movimentação de uma influência ou um impacto normativo das normas da União Europeia em países terceiros. Ou seja, a União Europeia conseguiu influenciar positivamente numa perspectiva de que o mundo precisa, né, aderir a essa pauta de descarbonização. Então, a partir de 2019, dezembro de 2019, a União Europeia, né, adotou quase 200 desdobramentos jurídicos que acabaram fortalecendo essa pauta climática no mundo. O que a gente percebe agora? Com a saída, mais uma vez, dos Estados Unidos, a gente está vendo aí uma mudança geopolítica. A China, né, tem assim um papel muito forte em tecnologias verdes. Então, tem assumido segunda economia do mundo, né? E já se aproximando da americana, né? Exatamente. Então, tem assumido um papel. Então, tem muita discussão aí também em relação ao papel do BRICS nesse processo. Perfeito. Então, a gente vê que, de fato, a saída... Claro,
é um problema, né, porque isso fragiliza o regime internacional, uma vez que a gente está falando de alcançar metas de redução de emissão, né, a maior potência mundial saindo do regime, isso vai fragilizar todo o processo, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que outros atores internacionais assumem esse protagonismo e tenta aí fazer com que o regime não fique esvaziado. E por isso que um dos eixos, dos objetivos principais da COP30 é o fortalecimento do multilateralismo. Justamente porque eles não querem que o processo seja fragilizado a partir de uma decisão unilateral de um país, que no caso é os Estados Unidos. Que o unilateralismo não, né, ganha o jogo. Perfeito. Em detrimento do multilateralismo. Perfeito. Lembrando, né, que COP30 é a Conferência das Partes, né? Todos os países fazem parte. Nós somos cidadãos globais, exato, né? Não adianta só a gente estar preocupado aqui com Fortaleza, com o Ceará, porque tudo que se faz aqui tem consequência para o mundo, como em qualquer lugar do mundo tem consequência aqui. Eu quero te fazer uma última pergunta, Tarim, porque o que é que você imagina, assim, que em termos do estado do Ceará? Quer dizer, a gente está falando de COP, do mundo, e aqui no Ceará, o que é que a gente pode trazer da COP para o estado do Ceará, para que a gente também avance nas políticas ambientais aqui no nosso estado? Eu acho que na verdade, a gente teria que ter uma abordagem mais integrada entre as diferentes políticas públicas. Tá? Eu acho que uma das questões que nós precisamos é, de fato, dar transversalidade à agenda climática. Perfeito. E não ficar só dentro de uma caixinha. De uma secretaria, de um órgão, exatamente, né? É um tema extremamente transversal. É Perfeito. Cada vez mais complicado a gente não falar, por exemplo, a Secretaria da Fazenda não inserir mudanças climáticas. Perfeito. Se a gente verificar na perspectiva do Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda está adotando várias políticas públicas, questões orçamentárias, a taxonomia sustentável sim. surgiu, né, e todo o debate está acontecendo no Ministério da Fazenda. Então, a gente sabe que algumas questões elas precisam ser inseridas numa perspectiva local para que, de fato, a gente dê mais visibilidade, envolver os municípios nesse processo. Será se o município, um pequeno município no sertão do Ceará, está acompanhando de fato toda essa discussão internacional? Como é que esse município pode aproveitar, ter oportunidades, para que possa trazer uma transformação social para a sua região? Então, tem financiamentos que virão. A gente está falando, secretário, hoje em dia, do federalismo climático aqui no Brasil, né? O NDC, que foi apresentada no ano passado em Baku, no Azerbaijão. Lembra aí para o nosso público o que é NDC? Contribuições nacionalmente determinadas. Perfeito. Então, cada país apresenta suas metas, né? Que devem ser, né, não podem ter retrocesso, elas têm Perfeito. que ser ousadas, para frente. E o Brasil, quando apresentou em Baku no ano passado, a gente percebeu essa preocupação do Brasil, ou seja, a gente precisa envolver todos os atores nesse processo. Não adianta só o governo federal agir, a gente precisa que os entes subnacionais e os municípios participem desse processo, caso contrário, a gente não vai alcançar, né, as metas climáticas. E, da mesma forma, precisamos envolver as comunidades, a universidade, a sociedade civil, as empresas têm um papel muito forte Perfeito. Nesse processo. Perfeito. Então, eu acho que, assim, se eu puder, né, assim, de forma concreta, é envolver todos esses atores, porque uma caixinha sozinha não vai conseguir, de fato, avançar nessa pauta, porque é uma pauta muito complexa e envolve muitos interesses e muitas políticas públicas. Perfeito. Muito bem. Eu quero aqui te desejar, professora Tarim Montalverne, sucesso. Você será uma das lideranças cearenses, né, que estará lá na COP, né, nos ajudando o mundo a encontrar as boas soluções para as mudanças climáticas, para a gente se adaptar melhor, para ser mais resiliente, para conviver e melhorar a vida das pessoas a partir da questão climática. Parabéns pela tua participação e vamos nos encontrar lá. Vamos, com certeza. Porque eu vou fazer um debate lá sobre as cidades. Vou ter um dia lá na COP também em Belém. Tá bom, beleza. Muito obrigada. Te agradeço, um abraço. Dessa maneira a gente quer concluir mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E na próxima semana nós voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.